Olá pessoal, vamos falar aqui de dilatometria. Então, ela estuda a dilatação dos corpos. Quando a temperatura de um sólido aumenta, há um aumento das vibrações atômicas e a distância entre átomos e moléculas também. Isso faz com que haja uma dilatação desses sólidos. Quando a temperatura diminui, há uma contração. Essas torres que vocês estão vendo de eletricidade, elas têm cabos que são suspensos com uma certa folga. Quando o tempo aquece, esses cabos se dilatam. Quando o tempo esfria, esses cabos se contraem, tá ok? Bom, aí temos a fórmula da dilatação linear. Então você tem aqui o ΔL, que é a variação do comprimento, ok? Você tem aqui L e L inicial, L0, tem uma temperatura inicial, aqui indicada aqui pela fornalha, tá vendo? Que faz com que essa barra se dilate em nível de comprimento. Então, ΔL, que é a variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial, vezes esse coeficiente, que vamos esclarecer melhor, que é o do material, vezes a variação de temperatura. Isolando L0, isolando L, temos L igual a L0 vezes 1 mais alfa delta T. Então, aí nós temos o nosso coeficiente de dilatação linear, que é L0 vezes a variação de ΔT sobre ΔL. ΔL é o comprimento, ΔT é a temperatura. Então, esse coeficiente, é o inverso do grau Celsius. Então, ele é chamado grau Celsius recíproco, é a unidade, né? É o grau Celsius elevado a -1. Então, nós temos alguns materiais aqui, eu queria destacar o ferro e o concreto. Observe na figura. Você tem aquela laje de concreto, né? E eles dois têm coeficientes de dilatação muito próximos. Observem, 1,18 e 1,2. Então, eles podem trabalhar juntos sem que haja uma quebra do ferro em relação ao concreto, por exemplo. Então, o ferro usado para concretagem e o concreto tem coeficientes iguais. Tem outros aqui, gente, o vidro Pirex muito baixo. A gente vai ver isso no final. E tem outros bem altos aqui, como o chumbo e o alumínio, que é mais presente aí na nossa vida. O gráfico é uma reta, né? A inclinação depende do valor desse coeficiente, né? Você tem aqui L0 e a reta representando a variação do comprimento em relação a θ. Θ aqui é a temperatura. Então, é uma variação linear. Isso você pode ver aplicações aqui nas lâminas bimetálicas. Então, observe aqui, quando são lâminas de materiais diferentes. Essa figura ilustra a curvatura da lâmina para cima ou para baixo, a depender da questão da temperatura. Isso está ligado ao coeficiente de cada material. Então, você coloca materiais separados, diferentes, melhor dizendo, e aí você cria, por exemplo, os termostatos usados em geladeira e outros dispositivos que vão funcionar automaticamente. Então, você tem outras opções aqui em relação à dilatação. Tem a dilatação superficial, você tem aqui uma lâmina, uma chama. Então, você tinha uma superfície em duas dimensões aqui, A0, né, essa área em azul, e com a chama ela se dilatou. Então, dilatação da superfície. Então, você tem uma variação da área. Então, a variação da área vai ser a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Aqui embaixo você isolou o A, que é a área final. E o coeficiente vai ser o dobro do coeficiente de dilatação linear, continuando a mesma ideia da unidade. Essa figura aqui também ilustra um pouco essa dilatação superficial. E a volumétrica é aquela que está relacionada ao volume. Você tem um cubo, né? Por isso também é chamada de dilatação cúbica. Em azul, recebeu calor, dilatou na forma vermelha. Então, você tem a variação do volume é igual ao volume inicial vezes gama vezes a variação da temperatura. E aqui embaixo, isolando o V.
E a constante é o triplo da constante de dilatação linear. E aí você tem uma reação entre as três. Alfa 1 sobre beta 2 é igual a gama sobre 3, tá bom? Alguns materiais que têm um comportamento diferente, por exemplo, a borracha vulcanizada, ela recebendo calor, ela tende a se contrair. Então, realmente é um material bem distinto dos outros que a gente está analisando. E o Pirex é um vidro, como nós falamos, de baixo coeficiente de dilação. Você pode usar ele no forno, que ele não vai quebrar, por exemplo. Então, ele costuma ser usado em fornos de cozinha. Uma questão para a gente discutir é: um incêndio ocorre do lado direito de 2 andares intermediários de um edifício construído na estrutura metálica, a figura 1 mostra. Então, em consequência do incêndio que ficou restrito ao lado direito, o edifício sofreu uma deformação, como ilustra a figura 2. Com base em conhecimento de terminologia, explique. Então, por que ele entorta dessa forma? É claro, porque do lado do incêndio houve um excesso de temperatura e houve uma dilatação. Então, o prédio tem uma estrutura metálica, acaba tendo essa deformação. Essa questão já envolve também uma análise, né, em relação a dois coeficientes, o cobre com 1,4 e o alumínio com 2,4 graus recíprocos. São duas constantes que formam esse bimetal. Então, o que acontece? A temperatura ambiente está na horizontal. Se houver um aumento da temperatura, o que vai acontecer? O alumínio, como tem um coeficiente maior, vai tentar se expandir mais. Então, no aumento da temperatura, a tendência é que haja o quê? Uma maior expansão, né, dilatação do alumínio. Então, ele vai ficar querendo crescer, mas o cobre não deixa. Então, ele vai envergar para cima, né? Isso, então, está indicado na letra D, ó, quando a temperatura passa do ambiente e quando ela diminui para baixo, né? Já que nós temos comportamentos inversos nesse caso. Bom, para fechar, nós temos esse problema que trata de um volume de um bloco metálico que sofre um aumento de 0,6%. Então você tem uma variação, né, de 0,6. A variação 0,6, você vai escrever aqui 0,06. Então, do volume inicial. Observe que é um cubo. Então, o que nós vamos fazer é encontrar o coeficiente de dilatação linear médio desse metal em graus recíprocos. Então, vamos lembrar aqui da fórmula da variação volumétrica, né, que é volume inicial, o gama vezes ΔT. Então, o ΔV é 0,06 do V inicial, do volume inicial. O gama nós vimos que não sabemos. E a temperatura variou em 200 graus. Então, vamos colocar aqui 200 graus. Cortamos o V, 0V0. O gama vai ser quem? 0,006 sobre 200. Transformando em notação científica. 6 vezes 10, 1, 2, 3, menos 3. E o 200, 2 vezes 10 a segunda. 6 por 2 é 3. Trabalhando aqui com a notação científica, esse 2 vem negativo para o membro superior da divisão, né, que é o numerador. Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 5. Então, esse aqui é o nosso gama, né? Sabemos que existe uma relação alfa e gama. Relação é uma relação de que alfa sobre 1 é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica sobre 3. Então, nós queremos achar o alfa, né? Então, vai ser 3 vezes 10 a menos 5 sobre 3. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 5, querendo colocar aqui graus recíprocos. Né? Nós temos aqui a letra A.
para esse problema. E uma placa circular apresenta um orifício também circular concêntrico. Se eu aquecer ele, essa placa vai ter na parte externa 4%. E nessa parte central vai ter quanto? Então, a expansão, né, ou a dilatação vai ocorrer de forma uniforme. Então, é 4% também. Nossas referências, pessoal. Bons estudos. Até a próxima.